Você ficou disponível no mercado depois desse um ano que você saiu dessa empresa, de novo? Assim que eu saí dessa empresa, né, como eu já estava estudando engenharia, aí eu comecei a pensar um pouco a mais, né? Falei, gente, eu já conheço mecânico, conheço elétrico, eu conheço eletrônica e eu já fazia socorro. Por que que eu não faço isso por conta própria? Fui Que lá legal. abri meu MEI, foi naquela época que todo mundo tava, né, começando a abrir MEI, eu vou abrir meu MEI de uma vez. Abri o MEI, fiz meu cartãozinho e comecei a distribuir. Então o que que eu notei? Eu não trabalhava todos os dias. Geralmente eu trabalhava 7 vezes no mês. E Uhum. essas 7 vezes me dava a renda que eu precisava. Ah, interessante. Então isso para mim foi muito bom, né? Vamos dizer assim, é um crescimento muito grande que eu estava tendo. Então eu comecei a fazer isso. O que as empresas começaram a fazer? Ô Neilson, você está manutenção para nós aqui? Você não quer dar um treinamento aqui para o nosso funcionário? Não? Ah, vai, como que vai ser? Então começaram a vir propostas de treinamento. O que que eu fiz? Peguei o meu MEI e coloquei ele como treinamento. Aí virou instrutor Neils. Que legal. Aí eu comecei então a pegar essas empresas. Dava um treinamento aqui, dava um treinamento ali. A renda aumentou muito mais e eu comecei a conseguir alcançar alguns objetivos de vida que, né, todos nós sempre tem, né? Que é querer um carrinho, é fazer tal coisa, é passear em tal lugar, que eu não conseguia antes. Uhum. Então eu comecei a fazer isso. Só que aí eu cometi um erro muito grande. Conta aí. Eu busquei um sócio Ah, para trabalhar comigo, só que eu não treinei esse sócio. Eu achei que ele já sabia como fazer, né? Porque às vezes a gente confia muito em quem fala muito, sim. né? Então a pessoa vai sentar com a gente vai começar a falar, não, isso aqui eu domino, e tal. Ela vai até te mostrar o treinamento como é feito. Ela vai dar o treinamento para você, você vai, não, esse cara conhece o treinamento, A pessoa sabe né? vender bem, né? Sabe vender bem. Só que aí quando você põe ela no campo para fazer, porque como eu estava estudando e eu já tinha essa pessoa, eu falei, vou colocar essa pessoa para fazer, vou focar nos estudos, Que você porque eu ganha mais tenho tempo. que formar rápido. Eu não posso dar bobeira e, vamos dizer assim, reprovar uma matéria e ter que estender meu curso. Não, eu quero formar em 5 anos. Então, comecei a fazer isso e o meu filme começou a ser queimado por causa dessa pessoa. Entendi. Então, o que, que eu fiz? Para não queimar mais, ranquei fora. Falei, não, a partir de hoje, então eu cortei meus treinamentos, não dou treinamento mais. Tomei um baque muito grande, porque eu perdi uma renda que eu tinha, né? Então, perdendo essa renda, fazendo engenharia mecânica e estudando teologia, que aí nesse meio tempo sobrou tempo para fazer teologia. Aí o que, que eu peguei o meu instituto, né, que é onde eu migrei meu MEI, peguei esse instituto e comecei a dar pequenos cursos profissionalizantes. Falei, vou ajudar a galera que está entrando no mercado, da mesma forma que eu fui ajudado. Então eu comecei a dar aqueles cursinhos de departamento pessoal, né, auxiliar financeiro, comprei alguns computadores, comecei a dar algum cursinho de computador aqui, outro ali. Que legal. E a galera tava gostando. Só que isso não trazia renda para mim, né? Aí eu comecei a mexer com rendas externas, né? Dei o Bitcoin e comecei a tentar isso aí. Muito bom. Aí eu fiquei muito tempo em casa. Começou a me vir depressão. Uhum. Sério, cara. Sério. É porque você tem que ficar muito concentrado ali nos estudos, né? Para investimento nessa área aí. Não, é porque eu comecei a ficar muito parado e eu sempre fui de estar perto de pessoas, né? Então, ou seja, você trabalhava num local cheio de pessoas ao redor. Comecei a dar curso vendo pessoas. E quando você para e coloca pessoas para fazer para você, por mais que a renda ainda entra, você começa a se sentir inútil. Sim. E eu comecei a me sentir assim. Então, por começar a me sentir assim, eu comecei a ficar parado. Então, eu quase não saía de casa mais. Eu saía para faculdade ia para casa e ficava o dia inteiro deitado, Uhum. praticamente. Falar sobre isso pra você é tranquilo? Não, para mim é tranquilo É demais, tranquilo? né? É Vamos, superação. vamos entrar nesse detalhe então, cara, porque o que acontece? Essa é o mal do século, né? A depressão é o mal do século. Acredito eu que em estágios muito menores, acho que todo mundo já teve um momento mais depressivo na vida, que talvez a pessoa nem saiba que aquele momento ali foi uma parte de depressão que ela tá passando, mas foi. Eu lembro bem, olhando pra trás, assim, alguns momentos que eu falei assim, caramba,
Tô mal, bicho, tô mal. É isso que você tá falando, você não dá vontade de fazer nada. Eu lembro isso quando eu mudei, cara. Eu comecei a trabalhar de noite. Eu teve um momento que eu era técnico de manutenção. Eu comecei a trabalhar à noite por conta de renda, por conta de estudo, enfim. Por conta que eu fui mandado também, né? Enfim, a empresa pediu para mim poder assumir essa responsabilidade. Eu percebi que teve alguns momentos que eu chegava de manhã em casa, depois do trabalho, e eu dormia até a hora de trabalhar de novo, cara. Então, eu chegava de manhã às 6h30 em casa, eu dormia até às 9h, eu acordava e ia trabalhar. Teve um gap ali que eu trabalhava à noite, mas ainda não fazia faculdade. Que depois comecei a estudar e comecei a fazer mais coisa. Então eu falei, caramba, isso tá errado, cara. Eu dormi o dia inteiro, acordava pior, acordava mais cansado ainda. Não sei por que, se acordava meio para baixo. E eu falei, cara, tá errado. Aí começamos a colocar uma bola pra frente. Mas se você olhar pra trás, talvez esse momento aí eu tava meio que numa leve depressão ali, né, cara? As coisas, eu tava desgostoso do trabalho, eu era um jovem ainda, então ia pra trabalhar, passava os barzinhos cheios, meus amigos indo pra sair. Eu trabalhava sábado, trabalhava domingo, trabalhava feriado, trabalhava o dia todo. Então, querendo ou não, isso acaba mexendo com a gente, né? Como isso lá atrás também não era tão falado, né? Não tinha como também você É. colocar ali se, será que eu tava em Graças a depressão, Deus a não? gente conseguiu passar por isso sem grandes sequelas, né? Mas você não, você chegou a aprofundar mesmo nessa situação, né? Você chegou a perceber, poxa, tô mal, realmente tô mal, preciso de alguma ajuda. Me conta aí como é que foi esse período. Você tava meio que tentando fazer tudo ao mesmo tempo e nada acontecendo. Me conta um pouco pra gente aqui, pra É, quem tá ouvindo. a gente começa a se sentir inútil, essa é a grande realidade, né? Porque a gente começa a ver as pessoas que estavam do nosso lado, que até elas se distanciam, né? Uhum. Aqueles que a gente acha que eram os amigos da gente, quando vê que a gente está crescendo, né? Aí a gente percebe que elas não são amigos. Porque amigo é aquele que vê você crescendo, tá sorrindo junto, tá alegrando junto, tá comemorando junto. E eu percebi que não acontecia isso. Eu crescia, as pessoas se distanciavam. Elas vinham, quando eu falava, vamos ali no barzinho e tal, vamos para tal lugar, aí vinham para se aproveitar, Sim. né? Então eu comecei a perceber isso aí, né? Só que aí eu percebi que quem estava percebendo e sofrendo com isso aí era minha mãe. A minha mãe começou a procurar, que minha mãe e meu pai são divorciados, né? Ela chegou a ligar pro meu pai. Ó, chama o Neils para fazer tal coisa. Começa a chamar o Neils para ele sair de casa. Então isso aí começou a me afetar. O que eu vi, eu tô afetando pessoas. Só que aí um rapaz que era da igreja que eu congregava, que nesse tempo eu tinha saído, ele tinha uma casa de peças no meu bairro. E eu já tinha mexido um carro dele uma vez. Então quem falou assim, Neils, vem aqui pra gente bater um papo. Eu tava em casa deitado, falei assim, ah, vou aí, daqui a pouco eu vou. Cheguei lá, um pequeno espaço. Olha isso, eu tenho vontade de abrir aqui uma manutenção leve, troca de óleo e tal. O que que você acha? Você não quer fincar e essa parte ser sua, não? Eu falei, ah, vou pensar. Cheguei em casa, falei assim, eu não tô fazendo nada. Não tô precisando de dinheiro agora. Mas eu preciso viver. Fui pra lá. Ah, vamos começar. Então aquilo ali, né, eu começando ali, trocar um óleo, a ver pessoas novamente, a conversar, ter aquele bate-papo. Sim. Aquilo ali começou a me dar uma autoestima novamente. Ocupar Peraí, sua eu mente, né? sou útil. As pessoas chegavam pra mim e falavam, não, essa tal pessoa lá ia me cobrar isso, falou que eu tinha que fazer isso, você vem cá e troca uma pecinha aqui. Pô, peraí, eu tô sendo útil, eu tô ajudando pessoas. Porque o meu foco sempre foi ajudar pessoas, não foi sempre ganhar pra mim. A gente quer ter uma boa vida? Quer. A gente quer Sim. ganhar bem? Quer. Ter uma casa boa, um carro bom, isso aí é normal do ser humano, né? Mas eu também quero que as pessoas vivam bem ao meu redor, Sim. né? Isso é ser humano de verdade. Então eu comecei a perceber isso. Só que aí, nesse tempo, mais que eu estava na teologia, estava quase formando em teologia, eu não gostava que ninguém viesse pregar para mim. Ah, é? Não gostava. Se eu vinha falar da palavra, eu já vinha e marretava. Eu conhecia a palavra. Ah, vou pregar tal, tal. Eu vi, não, mas você tá assim, assim, assim. Você tá mais errado que eu, como é que você vem falar comigo? Entendeu? Então eu sempre fui esse cara chegar Reativo. e falar mesmo. Ou você me prova o certo, ou você vai tomar. Na parte
que a gente fala de evangélico, né? Cristã, religiosa. Eu era assim, Uhum. né? Então eu comecei a viver isso aí e eu comecei sempre a reparar as pessoas, igual eu falo. E na frente do comércio que eu tava, tem uma borracharia. Até hoje essa borracharia tá lá. E ela é de um pastor. E eu ficava olhando aquele pastor todo dia trabalhando. O pessoal ia lá e xingava ele naquela humildade. Ele vinha conversar, o cara da autopeça evangélico ficava tirando esse pastor o tempo todo da minha frente. Eu falei, isso tá errado. O cara evangélico xingando o pastor. Aí esse cara evangélico começou a falar assim, Neilson, chama o pastor, ele é mete ferro, que fez isso e isso errado. Aí eu chamava o pastor, falava, vou chamar ele mesmo. Mas quando eu chamava, ele vinha tão humilde que eu falava, não tem como. Eu falava, esse cara é diferenciado. Eu vou lá na igreja dele visitar. Eu fui lá numa igrejinha que ela cabia ali talvez 20 pessoas na igrejinha dele. E eu cheguei lá e tô vendo lá o culto dele, 3 pessoas no culto. E ele, esse camarada, tinha algo diferente nele. E eu tava no ano para formar, eu ia formar em dezembro e eu tava lá em novembro. Só que eu bebia ainda, Sim. né? Só que eu vendo aquilo ali, eu virei para ele e falei assim, ô pastor, pastor Dário, meu amigão até hoje. Ô pastor, em dezembro eu formo. Em janeiro eu tô na igreja te ajudando. Ele, sério? Eu falei, sério. Não vou falar que eu vou te ajudar agora porque eu tô cheio de trabalho. Tinha que apresentar TCC. Sim. Então, ou seja, eu tive uma mudança muito rápida na minha vida. Às vezes uma coisinha simples, né, que é ir numa oficina, numa casinha de peça ajudar, uma coisa que não me trazia valores altos, mas que me fez sair de casa, me trouxe essa mudança Muito louco, né? muito louca na minha É, vida. o né? ponto que você falou também pegando aí, que para você ver, você uma pessoa que tem muito conhecimento, às vezes o pregar, às vezes o que te mudou não foi uma pessoa com mais conhecimento que você para te provar ali nas palavras o que você precisava ouvir. Foi as atitudes daquele pastor ali que por exemplos, acabou te traindo. As atitudes. Atitude muda tudo. A pessoa que tem uma atitude correta, ela muda qualquer cenário. E essa é a grande realidade. Né? Até mesmo na área de gestão. Né? Tem muito gestor aí que é ruim demais com o funcionário, né? Não sabe gerir realmente. Né? Então, quando a gente vê o tipo de atitude das pessoas, a gente quer mudar. Peraí, é que a pessoa tem um coração bom demais, eu quero ser assim também. Você vê a pessoa que às vezes ela não tem bens materiais, mas o bem espiritual dela ali, né, o bem humano dela, nos inspira a querer ser daquela maneira também. Porque bem material a gente conquista, trabalha e conquista. Sim. Mas essa parte humana, ela não é assim, eu vou conquistar. Ela não vem assim, não é, eu não vou comprar com dinheiro. Né? Você tem que viver aquilo ali. É uma experiência de vida. E eu consegui viver essa experiência de vida.